meus queridos irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Mas antes de adentrar no assunto, nós mostraremos alguns materiais. Sale. Por enquanto, esses os materiais que nós temos. Bom, meus irmãos, então como vocês já viram o material, agora eu vou passar a palavra para o irmão Robson para continuar esse assunto. Graças a Deus, meus irmãos. Paz, Senhor. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quero ler uma palavra, então, de início sobre esse tema, batalha espiritual, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 6 e o verso de número 10, que nos diz: Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firme contra as astutas ciladas ou maquinações do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso desse século e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau, e tendo vencido tudo, permanecei firmes no combate. Levantai-vos, pois, cingindo os vossos lombos com a verdade, e revesti-vos com a couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ainda orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, perseverando em oração e súplica por todos os santos. Glória a Deus, uma palavra poderosa da parte do Senhor. E esse tema relacionado à batalha espiritual, todos os cristãos, eles estão diretamente envolvidos nesse combate. No momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós mudamos de reino, somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E dentro desse ponto de vista bíblico, automaticamente nós adentramos em guerra contra três principais inimigos, que é a carne, que é o mundo, que é influenciado e dominado pelo diabo, e também diretamente contra Satanás, que tem um reino invisível, na qual ele trabalha juntamente com seus demônios e as suas subdivisões em classes, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Então todo cristão está engajado nesta luta. Não existe a história de ficar em cima do muro. Todos nós fizemos parte deste combate, e esse combate se dará até o dia que o Senhor Jesus nos chamar para nós estarmos com Ele para sempre. Então, dentro desse assunto, quero falar alguns livros que nós temos aqui relacionado a esse assunto. Por exemplo, temos aqui o livro
Demônios e Libertação, de um autor americano, Max Lucado, e também o livro Desfazendo os Laços do Diabo. Aqui nesses livros que nós temos aqui, são falados vários assuntos relacionados à área de libertação. Esta área de libertação, o que ela faz parte do corpo de Cristo. Jesus, quando esteve sobre a face da terra, ele capacitou seus discípulos para uma grande missão: curai os enfermos e expulsai os demônios. Então esta era a missão que Jesus deu para os discípulos e depois para mais 70 homens que ele capacitou revestindo de poder e autoridade. E ele disse para eles: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e contra todo o poder do maligno. Então a igreja de Jesus, ela tem esse poder, ela tem esta autoridade. E então dentro desse mesmo assunto são relacionados vários testemunhos de libertações, onde os autores contam várias experiências em que se depararam com esse ministério extraordinário que é o ministério da libertação. Então os irmãos que tiverem interesse em estudar sobre esta área, aqui temos esses dois materiais do mesmo autor. Também temos materiais relacionados a demônios familiares, do S.V. Milton, um profícuo escritor evangélico do Brasil, onde ele faz uma análise relacionada ao sincretismo religioso da nossa nação. Então ele acabou fazendo um estudo completo sobre esta área e escreveu alguns livros. Por exemplo, esses demônios familiares. O irmão Samuel já tem um vídeo relacionado a esse tema. Irmão Samuel, o senhor quer dar um comentário sobre demônios familiares? Demônios familiares, eles estão relacionados a uma hierarquia de Satanás, que ela é bem distribuída e bem colocada, que seria na potestade dos ar. Por que potestade? Porque sabemos que desde o início da Terra até os dias de hoje, os demônios eles têm esse livre acesso entre a dimensão das regiões celestes e a Terra. Por mais que eles estejam ilegais, eles continuam vindo aqui para possuir corpos, onde é o seu único passaporte. Então, historicamente, a potestade ela tem gravada em si, na sua dimensão, né, diversas famílias. Eles passaram por diversas situações. Então, eles têm relatos familiares de nossos pais, de nossos avós, tataravós e assim diante. Então, como eles tiveram base legal para os nossos antepassados, diretamente eles vão atacar as gerações vindouras, como tal em repetir ações de pecados escondidos pelos nossos familiares, tipo adultério, alcoolismo, vícios em drogas e vários outros pecados ocultos que tiveram nossos familiares. Por isso é bom quando nós adentrar no mundo da luz, saindo das trevas, como o irmão Robson falou, nós devemos pedir misericórdia para Deus pelos nossos pecados e quebrar essa maldição que está nos ares, para que não repita com os nossos familiares, evitar essa maldição. Para quebrantar isso aí, a gente tem que pedir perdão para os pecados dos nossos pais, né? Que de repente algum familiar já partiu, né? Mas ficou gravado no mundo espiritual isso aí, né? Como base legal para os demônios agirem. Então, vencendo isso aí é só em oração, em libertação constante com Cristo. Só Ele pode quebrar essa maldição. Mas a pessoa que não conseguir chegar nesse nível de espiritualidade com Deus, ela está sujeita a praticar os atos de seus familiares passados. É só uma pequena base, né? Porque esse assunto vai muito além. E aqui hoje nós vamos falar relacionado a vários assuntos paralelos. Graças a Deus pela explicação do irmão Samuel. Como ele mesmo explicou, né? Espíritos familiares estão relacionados com famílias. E alguns exemplos de
alguns servos de Deus que tiveram problemas familiares. Por exemplo, Noé teve um problema familiar com seu filho Cão, e através do pecado de Cão, houve a entrada de vários espíritos familiares dentro da genealogia humana. E assim temos inúmeros exemplos. O próprio povo de Israel, quando se associou a ídolos, que a Bíblia nos fala que esses ídolos, eles representavam demônios que os povos da época serviam. Então, automaticamente, no momento que eles se associaram a esses ídolos, esses espíritos familiares adentraram no seio das suas famílias. Então, no momento que nós aceitamos Jesus, os espíritos malignos que outrora nos influenciavam ou nos dominavam, eles são repreendidos, porque Jesus é o mais valente. Mas automaticamente os espíritos familiares, eles ficam buscando algum familiar que dê alguma legalidade ou que de alguma forma permita a entrada desses seres. Eles acabam entrando nas famílias. E é por isso que a gente vê, por exemplo, uma família em que acontece muitas desgraças, muita morte, muita violência, ou todos vão para o caminho da prostituição, o caminho do álcool. São espíritos familiares que estão operando dentro dessas famílias. Talvez alguns dos nossos ouvintes tenham algum familiar ou algumas pessoas que eles conheçam que estão nesta batalha. São demônios que agem em famílias, mas todos podem ser destruídos pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Também tem esse livro do mesmo autor, chamado Demônios Territoriais. O que seria demônios territoriais? São demônios que agem em um determinado território. Por exemplo, o nosso país é o Brasil. Dentro da nossa nação, há certos espíritos que trabalham no território nacional, trabalham nos estados, trabalham nas cidades. São espíritos territoriais. Um exemplo disso a gente vê no livro de Daniel, capítulo de número 10, o verso de número 12 até o verso de número 20, que nos conta a história que Daniel estava orando, pedindo uma resposta para Deus de uma revelação que ele tinha recebido. E durante 21 dias ele orava e insistia com Deus, até que se apresentou o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, ele disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que tu começaste a orar, a tua oração chegou diante de Deus, e eu vim trazer-te a resposta. Porém, o príncipe do reino da Pérsia, ele me resistiu, e durante 21 dias houve uma intensa batalha espiritual entre o anjo Gabriel, que quer dizer herói de Deus, e o príncipe da Pérsia, e eles procuravam impedir que a oração de Daniel fosse respondida. Porém, Deus deu ordem ao arcanjo Miguel, chefe dos anjos, Arque, aquele que é primeiro, um dos anjos principais. O guerreiro do Senhor, ele veio, venceu o príncipe da Pérsia e permitiu a entrada, a chegada do anjo Gabriel até o profeta Daniel. Então a gente pode observar que há uma batalha no mundo espiritual entre os agentes do bem contra os agentes do mal. E podemos observar também dentro desse ponto de vista que o anjo Gabriel disse assim: eu estou indo embora e agora vai vir ao meu encontro o príncipe da Grécia. Estudando a área política dessa passagem bíblica, nesta época o império predominante que estava em evidência era o Império Persa. Era ele que estava dominando todas as nações do mundo. Mas segundo a profecia bíblica que Deus deu para Daniel, o próximo império que se levantaria seria justamente o Império da Grécia. Então, a gente pode ver que dentro do cenário mundial existem muitos impérios, muitas nações que predominam sobre o mundo. E por detrás delas há um principado que age de forma poderosa para que os intentos de Satanás eles venham ser colocados em evidência. Mas a Igreja de Cristo, ela tem o poder e a autoridade para resistir
a esses demônios territoriais. E eu passo a palavra ao irmão Samuel nesse momento. Essa questão de territórios, né? Os operários de Satanás são bem colocados e treinados nessa questão, né? Principados, eles agem na área internacional. Potestades, eles lideram a parte nacional e dominam certas nações. Com várias questões, né? Tem, como ele falou ali da questão do nosso Brasil, né? Dá para perceber que ele é dominado por uma área de idolatria também, né? E na área de sexual depravada, né? E temos os dominadores, ou príncipe das trevas, que dominam regiões, atuam através dos príncipes da cidade e região, através dos príncipes do povo. Nos dias da paixão de Jesus, os príncipes das trevas estavam atuando livremente através dos príncipes do povo, manipulando-se da mesma forma como atuam hoje nos líderes civis, religiosos, políticos da região. Um político cristão deve ter bem clara esta verdade antes de que tome posse da sua cadeira. Então, os dominadores, eles atuam em bairros, em vielas, em favelas. Eles atuam na área de drogas, idolatria também. Eles colocam vício e assim em diante, né? Essa é a parte de territorial que eu dei algum resumo, né? Bem curto. Vou passar a palavra de novo para o irmão Robson, antes de nós entrar em outras questões. E relacionado a esses assuntos espirituais, de batalha espiritual, também no nosso país e o mundo em si, o inimigo ele atua de diversas maneiras. Ele atua através das drogas, da prostituição, do tráfico, mas também ele atua na área do engano. E de que forma ele faz isso? Atuando através de segmentos religiosos que introduzem o ocultismo dentro das suas reuniões, dentro do seu culto. Um exemplo disso é a maçonaria. Um autor americano, William Schoenberg, Maçonaria por trás da fachada de luz. Então esse escritor desse livro, ele serviu como maçônico, e aqui então ele fala a questão de vários graus da maçonaria, né? E a gente percebe que a maçonaria ela faz parte do implante do governo do anticristo. Ela é uma ordem secreta que já tem ativa há mais de 300 anos, desde a época da Revolução Francesa. Alguns historiadores dizem que ela é mais antiga ainda, mas a maçonaria moderna ela tem mais ou menos uns 300 anos. E ali ela trabalha como uma reunião. E eles dizem que não é um sistema religioso, mas tem inúmeros símbolos religiosos, são reuniões secretas, reuniões ocultas, e eles estão em busca de uma luz. E a pergunta que se forma é: um cristão pode ser maçônico ou não? Sabemos que existem muitos pastores, muitos líderes que estão envolvidos com a maçonaria. Mas nós cristãos, nós já temos, como João 8,12 nos diz, eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Nós não precisamos buscar mais nenhum tipo de luz que não seja o próprio Jesus Cristo. E a Bíblia também fala em Efésios, relacionada às obras ocultas que serão trazidas à luz da palavra de Deus. Tudo que está oculto um dia vai ser apresentado de forma clara. Então a gente tem a ideia, né, dentro dessa revelação sobre a maçonaria, que ela é uma seita diabólica, onde um ser conhecido como Baphomet, uma espécie de bode misturado com um ser humano, ele é o principal ídolo dessa seita e tem dominado políticos, tem dominado juízes, policiais, coronéis,
enfim, a alta hierarquia, os prefeitos, todos, não todos, mas grande maioria estão acomunhados com esses pactos que providenciam aparentemente riqueza, poder e autoridade, mas a gente sabe, como diz a palavra de Deus, o mundo passa e com ele a sua concupiscência, mas aqueles que obedecem à palavra do nosso Senhor permanecem para sempre. Glória a Deus. Irmão Samuel. Como o irmão Robert estava falando dessa estratégia de Satanás, sabemos que está muito grande a influência dele sobre o mundo, né? Olha onde ele chegou, né? Criando várias religiões secretas, né? Mas, porém, aos olhos espirituais, ou aos olhos pessoais, parece que a multidão é grande no meio de Satanás. Mas tem um povinho que incomoda, que é eu e você, a igreja. É essa igreja que vai quebrar todos os laços de Satanás. Para isso, basta ter fé e oração. A oração é a chave da bênção. A oração destrói e neutraliza a área do inimigo que é nas regiões celestes. Eu vou ler um versículo que tem essa promessa que Deus colocou para nós em Efésios capítulo 2. Tu acha para mim? Que Deus fala ali sobre as regiões celestes, que ele assenta o seu povo lá. Então é uma luta contrária, enquanto eles contra-atacam a terra daqui espiritualmente, entrando com o pecado, instigando os nossos instintos a pecarem para depravar, nós também mandemos daqui oração e incenso nessa área, abalando as estruturas de Satanás. 2:6. E com ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com eles nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares celestiais seriam as regiões celestes. Então, quando uma alma que se converte, como o Rob falou, saiu das trevas e agora entra na luz, ela se assenta nesses lugares celestes aqui. Ela toma um lugar lá. E essa pessoa, ela serve de ponto para a sua família, sendo ela convertida para ser de bênção para os seus familiares, entrar nessa luz também. Então, essa pessoa agora, em Cristo, ela começa uma batalha espiritual contra o pecado, contra os modismos, contra tudo o que Satanás está armando. E ela se reveste daquelas armas que o irmão Robson falou, né? E mais a maior arma é a palavra de Deus e a oração, porque a oração incomoda, porque ela adentra a dimensão no ninho onde eles estão morando. Esse ninho temporário que vai ser temporário, eles estão agindo agora, porque vai chegar um dia que vai ser apertado esse lugar, porque a nossa casinha, a Nova Jerusalém, vai descer. E eles vão ter que ser expurgados de lá. E depois ser derrotados. Eu vou passar essa palavra novamente para o irmão Robson entrar em outro assunto. Glória a Deus. E estamos em guerra, meus irmãos. Como Josué, ele também estava em guerra. E ali houve uma preparação para ele conquistar a terra prometida. E nós, cristãos, para nós chegarmos até a Nova Jerusalém, que o irmão Samuel se referiu, nós estamos em uma batalha. Mas não tememos, porque o mesmo general que se apresentou para Josué e disse que era o general do Senhor dos Exércitos. O próprio Cristo é o nosso general e ele está conosco e nos garante a vitória no nome de Jesus. Também outro sistema de seita que o inimigo tem trabalhado há muitos anos atrás, isso desde a época da Bíblia, dos tempos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, se chama o ocultismo, mas dentro desse ocultismo, o espiritismo. O espiritismo moderno, ele iniciou-se na época dos grandes avivamentos da história da igreja, por meados de 1700, 1800, onde o Senhor derramou um grande avivamento pentecostal sobre homens como Charles Spurgeon, Finney, e ali multidões de almas estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Templos eram lotados e grandes evangelistas surgiram nessa época.
mas o inimigo procurou, de alguma forma, também trazer o sobrenatural. De que forma? Através do espiritismo. E através da atuação de algumas moças, irmãs, ali então elas tiveram contato com um certo espírito que batia nas portas, na janela da sua casa. E veja bem que elas eram criadas, se eu não me engano, por pais evangélicos, se não me trai a memória, metodistas. Mas foi através delas que um reavivamento sobre o espiritismo começou sobre a terra. E depois, através de um francês, que o seu codinome ele usou, chamado Allan Kardec. Então esse homem ele é um sábio, um mago francês. Então ele escreveu um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, e que mistura alguma parte da Bíblia, e juntamente com ensinos que nem a própria Bíblia fala, doutrinas de demônios, diz em Timóteo, sabe, porém que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas e a ensinamentos demoníacos. E esse é o caso. Então o Espiritismo ele é uma seita que tem predominado de forma muito grande. Mas veja bem, o Espiritismo ele procura trazer uma falsa esperança para a vida após a morte. A Bíblia nos diz que há dois caminhos, céu e inferno, a porta estreita e a porta larga. Hebreus 9, 27 nos diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a nossa escolha entre o céu e entre o inferno é feita aqui na terra. E o Espiritismo ele propaga a ideia da reencarnação, que é uma doutrina que não tem base nenhuma na palavra de Deus, e ela de alguma forma ela procura trazer uma falsa esperança. E ali o médium também ele trabalha no sistema de trazer alguém que foi morto para ter contato com aquela pessoa que sente saudade. Mas, biblicamente, nós podemos ver, a própria Bíblia nos diz no livro de Lucas, capítulo de número 16, que os que estão no Hades, ou os que estão no paraíso, eles não podem ter contato novamente com aqueles que estão vivos, a não ser pela ressurreição. E esse fato ainda não se deu, mas se dará no futuro. Então, essa é uma religião maligna, associada a uma falsa esperança da vida após a morte. Mas nós, os cristãos, nós temos uma esperança que qual que é? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então a nossa escolha tem que ser baseada na aceitação de Cristo. Também relacionado a esse assunto, me faz recordar também uma experiência que eu tive. Esse livro, Os Espíritos Guias, que é um compêndio de John Kemberg e John Eldon, americanos, que escrevem vários livros relacionados a esse tema. São dois estudiosos sobre o ocultismo, sobre os movimentos anticristãos. E eu tinha uma pessoa que era minha conhecida, minha colega de aula, e ela trabalhava justamente com os espíritos guias, com os demônios, mas eu não sabia do seu envolvimento total com esses demônios, com esses espíritos. Em um determinado dia, eu emprestei esse livro para ela, e ela levou o livro, e um dia me disse por mensagem, telefone: eu tenho vontade de rasgar esse teu livro. Eu fiquei pensando, por que rasgar meu livro? O que meu livro tem? Certo tempo ela parou de ir no colégio, estava sofrendo uma enfermidade. E eu senti no meu coração de ir fazer uma visita. E ali eu fui, guiado pelo Espírito de Deus, achei a sua casa, não sabendo o que era, mas fui me informando até que cheguei no determinado lugar. E ali o Senhor me deu uma mensagem, me ordenou que eu pregasse o Evangelho de Cristo. Eu comecei a pregar a palavra de Deus para ela.
e automaticamente ela estava na cadeira, e quando eu mexi os braços assim na eloquência da pregação, ela transformada, e eu nunca tinha tido nenhuma experiência espiritual, mas essa foi a minha primeira experiência espiritual que eu tive, como se saísse das minhas mãos raios de luz, era como se ela estivesse procurando se defender, e que não quisesse que eu pregasse, mas revestido pela autoridade de Deus que me veio na hora, naquele momento, eu disse: você vai escutar tudo que eu tenho da parte de Deus para lhe falar. Entreguei o recado ao Senhor, e ela caiu de joelhos diante da palavra de Deus, e ali começou um processo de libertação. Então a gente pode ver que essa religião, ela atrai os espíritos guias sobre a face da vida daquela pessoa. E somente o poder do Evangelho, somente a graça do Senhor. Eu depois fiquei sabendo que ela trabalhava dentro de um sistema, de uma mesa onde eram reunidos vários médios, e ali eles incorporavam as entidades, e as entidades falavam, passavam recados, mensagens, mas através daquela oração, através daquela ministração, ela perdeu aquele poder e nunca mais teve como adivinhar a vida de ninguém. Porque quando o poder de Cristo adentra dentro de um lar, dentro de uma casa, o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Essa palavra, irmão Samuel. Aleluia. Eu tive uma pequena experiência quando jovem. Eu ainda não era convertido, mas sabia do nome de Jesus. Eu estava em um campo, era quase beirando umas 8 horas da noite. E eu estava com um rapaz, e esse rapaz ele era envolvido em magia negra, tocava o tal de birimbau nas capoeiras, da macumbaria, era batizado nesse centro. E ele começou a dançar essas danças nesse campo, e começou a baixar tipo uma entidade nele. E daí eu me lembrei do nome de Jesus e comecei a falar: o sangue de Jesus tem poder, né? E esse rapaz, ele começou a ficar perturbado quando eu comecei a falar o sangue de Jesus. E ele dizia assim, ó: para de falar esse nome, porque esse nome me incomoda, esse nome ele me dá raiva. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E daí o rapaz não se aguentou, ele disse: sai daqui antes que eu te ataque. E eu, jovem, inexperiente, senti medo e fui, mas eu fiquei gravado na minha mente que o sangue de Jesus ele tem poder. Mesmo eu não preparado religiosamente, espiritualmente, creio que foi o Espírito Santo que naquela hora, né, interviu para mim clamar o nome de Jesus. E esse nome mexeu com a estrutura desse rapaz, né? E ele teve também uma experiência que o Deus que ele servia, né, as entidades, não suportavam esse nome. Eu deixo esse pequeno testemunho, né? Glória a Deus por esse testemunho do irmão Samuel. Então, como nós podemos ver, o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus, juntamente com a armadura de Deus, são ferramentas, armas espirituais que Deus outorgou para a sua igreja. Então você, meu irmão, minha irmã, amigo, que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você é um membro, você faz parte da igreja espiritual do Senhor. Aonde você estiver, você é a luz. E você tem poder, né, irmão Samuel, de conquistar aquele território, de dominar pela fé, lá no ambiente do teu trabalho, da tua escola. Aleluia. Você tem esse poder de ali fazer com que o inimigo retroceda. Glória. E as obras do Senhor sejam engrandecidas. Nós podemos estar nessa dimensão na nossa casa, onde estiver, mas se os cristãos se unissem em espírito, nós fazia grandes estragos no mundo espiritual. Direto no principado, para tremer as bases, para ele não ter mais força para colocar seus planejamentos em ação. Porque se um justo estiver num bairro corrupto, onde tem droga, onde tem prostituição, se este justo buscar em oração, as coisas vão começar a fechar. Esses tempos eu entrei numa campanha de oração, comecei a orar pelas bocas de fumo no meu bairro. E passou umas 2 semanas, eu olhei no noticiário que um laboratório
onde fazia droga foi fechado no meu Glória a bairro. Deus. Então isso claramente é o poder da oração. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, irmãos. A igreja ela tem o poder de dominar o mundo espiritual. Satanás tem que respeitar a igreja que ora, que jejua, que tem a palavra como única regra de fé. Ele tem que retroceder, porque, como o irmão Samuel leu, a igreja está assentada nas regiões celestiais. E a Bíblia diz, acima, irmão Samuel, de todo principado, de toda potestade, todos os dominadores, eles estão sujeitos ao poder da igreja. Nós temos essa autoridade de dominar o mundo espiritual. Nós temos essa chave. Se todo cristão, irmão Samuel, chega a descobrir esse poder, essa autoridade, um grande avivamento pode, provavelmente viria sobre a nossa nação, e a justiça de Deus, o reino do Senhor, que é um reino de justiça, porque justiça é a base do trono de Deus. Imagina se nós se reunisse num propósito, todas as igrejas, esquecesse a placa ou esquecesse as indiferenças e buscasse num propósito levantar as mãos na frente de uma prefeitura, na frente de um hospital, na frente de um presídio, pessoas seriam libertas, cativos seriam libertos. Imagina o poder da oração, ela adentra a atmosfera, porque nós temos esse poder, Deus nos deu essa chave. A igreja, ela é importante nesse mundo. Essa nação, pequena nação aos olhos, né, do homem comum, mas nós somos uma nação poderosa, aquela escolhida que vai subir no arrebatamento. Nós temos esse poder de ser predadores do mal. Eles têm que ter medo da igreja. Se a igreja descobre esse segredo em mandar eles para a prisão, que é o abismo, eles estão ralados, eles não chegam perto de um crente. Graças a Deus. Então a igreja ela tem esse domínio do mundo espiritual. E é isso que o inimigo ele procura fazer com que as pessoas não cheguem a esse pleno conhecimento da verdade, que se acomoda a ser um cristão fraco, fragilizado, um cristão, como diz aí o termo atual, mimizento. Mas não, a igreja, ela é para os fortes, para os vencedores. Jesus arrancou lá das trevas, da prostituição, do pecado, das garras do diabo. E diz a palavra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, meu irmão, você é um vencedor e você tem autoridade, e que a partir de hoje você use esse poder, que você vai ver a diferença quando você levantar sua mão, as barreiras da enfermidade cairão por terra, os demônios terão que retroceder, as obras do inimigo serão destruídas pelo poder do nome de Jesus. Lembrando que a nossa batalha não é contra o nosso irmão. O nosso irmão, ele está sendo influenciado, às vezes, certas vezes, por tá fraco em oração, tá fraco no jejum, tá fraco na palavra. E ele é uma brecha para o inimigo usar para dar um desequilíbrio no seu instinto. Então, meus irmãos, nós temos que colocar na nossa cabeça, a nossa briga não é através de fofoca, não é através do Facebook largando dardinho por irmão, não é através de certas mil coisas que o inimigo coloca na cabeça. A nossa batalha é invisível. E nós temos que colocar na cabeça que elas são nas regiões celestes, é lá que está a nossa vitória, o nosso domínio. Se nós conseguirmos dominar lá, as portas se abrem, não precisa correr atrás de mais nada, revelação, profecia, nada. Lá está o domínio. Então usa a tua fé, a tua autoridade que Deus te deu e para de mimimi. Aleluias. Faz-me lembrar um fato aonde um pastor pregando, ele trouxe uma revelação da parte de Deus, e ali ele fez a comparação quando um exército ele vai para uma guerra, e ali ele está sem um preparo, sem um armamento para vencer o seu opositor. E o que ele faz? Ele procura fazer armamentos falsos, armas falsas, e ele coloca ali jipe de papelões, igual um jipe de verdade, caminhões, aviões, parecendo ser um arsenal. E o que ele faz? Ele ativa esses mecanismos, e aí o exército opositor, que é o exército preparado, o exército que tem um armamento poderoso para vencer a guerra, mas sem ter um discernimento, ele acaba disparando as suas armas, o seu armamento contra aquele falso exército. Isso faz com que eles acabem gastando munições. E então é possível, através disso, aquele outro exército mais fraco, mas com essa estratégia de guerra, muitas vezes acabar vencendo.
É assim que o inimigo trabalha. Ele não tem poder e autoridade contra a igreja do Senhor. Aleluia. Mas ele procura tirar o nosso foco. De que forma? Usando as circunstâncias que estão ao nosso redor, como o irmão Samuel falou, pode ser uma pessoa, pode ser através de alguma fofoca, através de alguma briga ou de qualquer outra forma, para que você venha entrar na dimensão da carne, na dimensão da briga. E isso faz com que você tire o foco. Mas no momento em que você observar e diz, não, isso aqui é um jipe de papelão, eu tenho que vencer a guerra na dimensão do mundo espiritual. Então você vai para aquela parte da oração, para o quartinho da guerra, e ali a batalha é vencida através da oração e do jejum, e o inimigo é derrotado em nome de Jesus. Isso aí me fez lembrar agora esse fato que o irmão Robson comentou sobre Davi. Ele não perdeu tempo com o escudeiro, ele foi logo no principado, derrubou o mais importante, que foi Golias. Esse a igreja tem que derrubar, esse é o principal que tem que derrubar. Não gaste armadura, amiguinho, não gaste a tua fé, o teu desequilíbrio, tu não gaste com esse que é o, aleluias, o que está à frente do gigante. Vai reto no gigante, que esse é o principal. Lá está a vitória. Aleluias. Glória a Deus. Também, meus irmãos, o assunto está muito bom. Eu quero falar mais um outro assunto e logo mais acredito que já estaremos encerrando. O vídeo se tornou um pouco longo, mas creio que os irmãos estão sendo edificados, estão com seus olhos sendo abertos para um reino invisível que trabalha 24 horas em oposição contra a minha vida e contra a tua vida. Mas o Senhor está nos chamando nessa última hora, irmão, porque os dias vão ficar difíceis. Mas quem descobrir o segredo da palavra, esses vão permanecer até o fim. Então, dentro desse mesmo assunto aí que nós estamos falando, relacionado à batalha espiritual, queremos falar a respeito desse tema, o satanismo. Também tem esse outro livro aqui chamado Crimes Satânicos. E essa é uma área em que o inimigo ele tem trabalhado bastante com a juventude. Através da mídia, através dos jogos de videogame, através dos filmes de terror, o inimigo tem tragado uma grande gama de jovens. E ele tem trabalhado através do satanismo. E aonde as pessoas que fazem parte desses cultos satânicos, elas têm por objetivo uma adoração, uma rendição completa a Lúcifer, onde ele promete riquezas e glória, e os jovens desiludidos, porque muitas vezes não tem um conhecimento da palavra, não tem uma família estabilizada. Então muitas vezes ele vai para esse grau de satanismo, muitas vezes se envolve com o rock and roll e outras formas com que acaba sendo tragado para esse caminho. E é por isso que a gente vê muitas barbáries acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, onde existem inúmeros grupos satânicos que trabalham especificamente para a destruição, onde crianças são raptadas, jovens são mortos em rituais macabros. Esse é um tipo de satanismo que tem. Mas também existe um alto grau de satanismo, onde pessoas da alta sociedade estão envolvidas em pactos com o diabo, com os demônios. Então, dentro dessa visão, a gente pode ver que o mundo é mau. O mundo está em trevas. A própria Bíblia nos diz que Satanás ele é o príncipe deste mundo. E ele quis oferecer este poder, este mundo para Cristo. Quis oferecer a glória terrena para Jesus. E em troca disso que ele quis. A adoração, ele sempre quis adoração, irmão Samuel. Mas Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Aleluia. Então, dentro dessa visão bíblica, nós podemos ver que temos que combater todas essas iniciativas do mal. E podemos ver que o satanismo ele não é de hoje. Já faz séculos que ele está implantado no mundo. E agora, próximo da volta de Cristo, aonde o espírito do anticristo está atuando com força total, promovendo a apostasia. Então esses grupos eles estão
crescendo, irmão Samuel, de uma forma muito grande através das redes sociais, da internet, estão sendo divulgadas até pelas mídias do YouTube e aparentemente oferecendo um caminho de glória. Mas a gente sabe que o diabo ele não é dono de nada e não tem nada a oferecer em troca a não ser o mesmo lugar que ele vai, que é o lago de fogo e enxofre. Então nós temos que abrir os olhos da nossa geração, dos nossos conterrâneos e mostrar que o poder maior não é o satanismo, não é o espiritismo, não é a maçonaria, mas sim o poder do evangelho. Esse sim tem o poder e a autoridade para libertar. Talvez você conheça alguém que esteja envolvido com essas práticas malignas, mas quero lhe apresentar que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, a Bíblia nos diz que ele se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Então, como o Robson falou, né, Robson, que a importância é nós continuar firmes na palavra, porque os dias estão próximos. Então, o povo de Deus tem que estar firmado nessa palavra eficaz e verdadeira. Pois pode o mundo estiver corrupto, como está, com várias religiões, várias, aleluias, armadilhas de Satanás para ganhar as almas, para ir junto com ele para o lago de fogo. Esse é o objetivo dele. E contra o seu Criador, aleluias. Mas ele não cria nada, ele não faz nada. Vai chegar o dia que ele vai ser derrotado e esmagado pela igreja. Glória a Deus. Aleluias. Então nós deixamos essa pequena palavra, esse pequeno estudo, essa amostra dos materiais. Se o irmão Robson quer falar mais alguma coisa? Eu quero concluir, irmão Samuel, lendo uma palavra poderosa que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 16, Aleluia. E o verso de número 20. Vamos achar rapidamente Romanos 16, 20. Eu creio que é o resumo de tudo aquilo que nós falamos nesta oportunidade. Diz assim: e o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Paz, meus queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que palavra.